Fala, 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 meu povo, como vocês estão? Vamos iniciar aqui mais uma live. Nessa live, o que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer nessa bendita live aqui? Olha só, dá uma olhada. A gente vai ver o porquê que quem quer passar em medicina pelo Enem não pode levar choque. Não pode, tá? Você tem que tomar esse pequeno cuidado aí. Bom, eu sou o professor Felipe Gurgel e eu ajudo você, eu vou te ajudar a passar em medicina numa das 33 mais desejadas faculdades do Enem. Esse é meu trabalho, eu vivo por isso, esse é meu propósito e você pode ter certeza que aqui na Lume 8 nós vamos fazer o nosso melhor para alcançar esse objetivo, tá certo? Então, o que nós vamos ver aqui especificamente nessa live? Quais são os temas que nós vamos abordar? Qual é o conteúdo que nós vamos passar aqui durante esta live? Então, vamos lá. Primeiro tema, primeiro tópico, vamos chamar assim, como o Gustavo gosta de chamar, né? O primeiro tópico dessa aula de hoje é a potência elétrica certa para não tomar choque no chuveiro. Então esse é o primeiro tema que a gente vai falar. O segundo, evite choques ao recarregar o seu Tesla. Bom, como você, né, será um médico, uma médica, é evidentemente que você vai ter um Tesla, né, para cuidar da natureza, se locomover de forma sustentável. Então, nós vamos falar aqui justamente o que você tem que fazer para recarregar ele belezinha sem tomar choque, tá bom? E por último, aí vem uma coisa mais dramática, que é como pôr fogo num circuito elétrico inteiro. É claro que esses temas aqui são brincadeiras, né? São exercícios que a gente vai pegar do Enem, especificamente de eletricidade, e a gente vai ver certinho os detalhes que a gente tem que ficar atento para a gente não acabar tomando um choque, né, na hora da prova e acabar perdendo a vaga em medicina. Mas antes da gente entrar em cada um desses pontos aqui, da gente observar essas questões exclusivamente do Enem que vão te preparar para alcançar sua aprovação em medicina numa das 33 mais, eu tenho um recado para te dar. Qual o recado? Olha só. Dia 9 de fevereiro tem um workshop. Isso mesmo. Nós preparamos um workshop com o tema Você aprovado em medicina numa das 33 mais do Enem, tá? Como que vai funcionar então? Bom, o workshop ele vai rolar no dia 9 de fevereiro às 20 horas, é uma quinta-feira, tá bom? Ele é um evento online 100% gratuito. E nesse evento a gente vai discutir 5 práticas que são obrigatórias dos aprovados em medicina pelo Enem, tá? Então essas 5 práticas você tem que realizar para você justamente alcançar a vaga em medicina numa das 33 mais do Enem, tá bom? Quais são essas práticas? Bom, primeiro, nós vamos te ajudar você a definir um plano para você executar, né? Então, onde a gente quer chegar? Bom, eu quero ser aprovado em medicina na Universidade X pelo Enem, uma das 33 mais do Enem. Muito bem. Qual é o plano para você chegar lá? Então, no workshop nós vamos te ensinar a definir esse plano, construir o caminho e caminhar sobre ele, certo? Fazer um contrato consigo mesmo para você alcançar o seu objetivo. Depois, colocar seu cérebro no seu time. Então nós vamos falar aqui o que você tem que fazer para colocar o teu cérebro jogando a favor, jogando no seu time e não no time contrário. Isso ocorre bastante, acredite se quiser. Você, com alguns pontos que você corrige durante os seus estudos, você aumenta muito o seu rendimento e coloca o teu cérebro para trabalhar a favor do seu objetivo, do seu plano A. Certo? Nós vamos falar também do que você precisa estudar para o Enem. Eu tenho que estudar tudo? Não! Você estudar de forma genérica só vai fazer você ficar mais longe da sua aprovação em medicina. Então, a gente vai ver realmente o que eu tenho que estudar, o que realmente é importante para o Enem, certo? E para os outros vestibulares? Não sei. Aqui nós vamos falar exclusivamente do Enem, vamos te preparar para o Enem para você alcançar a sua vaga em medicina numa das 33 mais. Nós vamos falar também o que os simulados causam durante a sua fase de estudos, né, de preparação para o Enem. O que os simulados causam? Então a gente vai falar também dessa prática, que é a prática de realizar muitos simulados. E por último, nós vamos te ensinar aqui como é que você tem que planejar seus estudos, o quanto que você tem que estudar, quando que você tem que estudar, quando você está se preparando para ser aprovado em medicina. Beleza? Muito bem.
Aí você pode perguntar, mas professor, como que eu me inscrevo nesse trem? Como que eu me inscrevo nesse trem? Bom, é simples. Olha aqui. Você vai clicar no link que está aqui na descrição do vídeo. Ele já está aqui embaixo, tá bom? Vou ver aqui com a minha equipe se a gente coloca também no primeiro comentário fixado. Mas você vai clicar no link e você vai ser direcionado para a página de inscrição. Lá na página de inscrição, você vai ter essa janelinha bonitinha aqui, ó. Você vai colocar aqui seu nome, tá? Pode ser só o primeiro nome, não precisa ser seu nome completo. Mas eu quero pôr meu nome completo. Não tem problema nenhum também, pode pôr. Café bom. E vai colocar aqui o seu e-mail, beleza? E vai colocar, quero garantir minha vaga no workshop Você Aprovado em Medicina numa das 33 mais do Enem. Assim que você clicar em quero garantir minha vaga, você vai para uma página que a gente vai te agradecer a sua pré-inscrição e aí a gente vai te dar um acesso ao nosso grupo exclusivo no WhatsApp. Presta atenção, hein? Você precisa clicar nesse botão para você acessar o grupo e aí sim a sua inscrição para o evento vai estar concluída, tá bom? É lá nesse grupo que a gente vai disponibilizar os links e todo o material que você vai receber aí durante o nosso evento, tá certo? Então tá aí, é assim que você se inscreve, então não se esqueça, dia 9 de fevereiro vai rolar o workshop Você Aprovado em Medicina numa das 33 mais do Enem. Se inscreva lá. Recado dado, vamos então começar aqui o nosso conteúdo da live, né? A potência elétrica certa para não tomar choque no chuveiro. Primeiro tópico da nossa live de hoje. Então, o que a gente está falando aqui? Vamos lá, primeira questão. Ô, professor, dá um zoom bonitinho. Tá lá, ó, potência elétrica para não tomar choque no chuveirão. Vamos ver. Então, primeira questão que a gente vai falar são fundamentos que a gente vai tratar aqui que você tem que dominar para o Enem. São pontos que sempre aparecem no bendito Enem, tá? E que você tem que estar atento ou atenta. Por quê? Porque você não pode errar essas questões de circuitos elétricos, de potência elétrica, de leis de Ohm e tudo mais. Você não pode errar essas questões, tá? Novamente, você, aspirante a uma vaga de medicina, numa das 33 mais do Enem, tem que dominar alguns conceitos que são recorrentes na prova. Eles aparecem com bastante frequência, então a gente tem que estar dominando, eles têm que estar ali frescos na nossa cabeça, tá? E como que a gente domina? Bom, a gente entende quais eles são, quais são esses conceitos que a gente não pode ficar a par, tá? E aí a gente pratica. Então você precisa tentar resolver esses exercícios que a gente vai tratar aqui de novo, pegar outros exercícios, tentar resolver, tá? Então, você não pode ficar parado. Entendi como é que faz, vou seguir minha vida. Não, você tem que estar o tempo todo revendo, praticando, fazendo exercícios, tá? Então, vamos lá para o primeiro exercício aqui da nossa saga de não tomar choque e ser aprovado, né, em medicina pelo Enem. Vamos lá, então, ó. Acompanhe comigo a leitura dessa primeira questão. Em um manual de um chuveiro elétrico são encontradas informações sobre algumas características técnicas ilustradas no quadro, como a tensão de alimentação, a potência dissipada, o dimensionamento do disjuntor ou fusível e a área da seção transversal dos condutores utilizados. Então nós temos aqui uma tabela, é bastante comum novamente, né? Olha, um aspecto importante, leitura de dados em tabelas, em gráficos, né? Frequente e recorrente. Vamos lá. Continuando a leitura, uma pessoa adquiriu um chuveiro do modelo A e, ao ler o manual, verificou que precisava ligá-lo a um disjuntor de 50 amperes. No entanto, intrigou-se com o fato de que o disjuntor a ser utilizado para uma correta instalação de um chuveiro do modelo B devia possuir amperagem 40% menor. Considerando-se os chuveiros de modelos A e B funcionando a mesma potência de 4.400 watts, a razão entre as suas respectivas resistências elétricas RA e RB que justifica a diferença de dimensionamento dos disjuntores, graças a Deus uma vírgula, é mais próxima de... Muito bem. Bom, física. A gente faz o quê? Olha as alternativas. Olha lá as alternativas. Tá? Temos ali alguns números, né? Decimais, tá tudo certo. Bom, nada demais nas alternativas. Não tem unidade de medida? Evidentemente que não, é uma razão, né? Então a gente não vai ter unidade de medida. Muito bem. Como a gente começa qualquer questão? A gente já fez a leitura dela, uma leitura transversal dela, para a gente entender do que se trata. Agora, a gente vai registrar os pontos principais, os pontos mais importantes que a gente considera aqui nessa questão. Então, o que ele está dizendo para nós? Ó, que ele está ligando aqui o chuveiro a um disjuntor de 50 amperes, tá? O chuveiro que ele está usando é o do modelo A. Bom, então nós temos aqui especificações do modelo A. Vamos tomar nota dessas especificações aqui, ó. Modelo A é um chuveiro
de 127 volts de tensão ou de diferença de potencial. É um chuveiro que trabalha com essas potências aqui para frio, né? Um pouquinho mais quente, um pouquinho mais quente pra caramba, né? Então, ele diz que está trabalhando os dois na potência de 4.400 watts, na mesma potência de 4.400. Então, do nosso chuveiro A, nós estamos considerando essa potência aí, tá? E que esse disjuntor, ele precisa ter, o chuveiro precisa de um disjuntor para proteger a fiação dele, de 50 amperes, e a seção do fio é de 10 milímetros. O que isso aqui quer dizer para nós? Então, que nós temos um fio de 10 milímetros e que esse fio, ele suporta no máximo 50 amperes de corrente elétrica. Se passar algo maior que isso, ele começa a aquecer demais, aí pode causar um acidente, um curto-circuito, pegar fogo na residência e tudo mais. Beleza? Muito bem. Ele nos disse já que os dois chuveiros vão trabalhar nessa mesma potência de 4.400 watts. E foi isso que intrigou ele, que na mesma potência, olha lá, o chuveiro B trabalha com um disjuntor bem menor, um disjuntor de 30 amperes, um fio de 4 milímetros quadrados de área de seção, né? Ou seja, um fio mais fino. Como é um fio mais fino, nós temos então um custo menor, é mais barato, né? Você fazer a instalação desse chuveiro B. E isso intrigou o rapaz. Bom, o exercício pediu para nós, então, qual é a razão que justifica essa diferença de 40% aqui, ó, no dimensionamento dos disjuntores, tá? Então, ele quer saber RA sobre RB. Ele quer saber RA sobre RB. Muito bem. A grande sacada aqui é essa frase aqui, ó. Eu vou até riscar que essa é a frase importante do nosso exercício, tá? É o ponto mais importante da nossa questão. É essa daqui, ó. Que os dois chuveiros trabalham com a mesma potência. Esse aqui que é o ponto mais importante, beleza? Então, considerando essa informação, vamos trazer aqui para o ladinho, nós vamos ter o seguinte, ó. Nós vamos ter que a potência do chuveiro A é igual à potência do chuveiro B, certo? Belezinha. Quem a gente quer encontrar? A gente quer encontrar a razão entre as resistências desses chuveiros aqui, certo? Só que ele te deu que as potências são iguais. Tem que vir na sua mente agora quais são as fórmulas que relacionam potência e resistência. Essas duas têm que vir na sua cabeça, tá bom? Quais são as fórmulas que relacionam essas duas? Bom, nós temos π quadrado, P igual a R vezes I ao quadrado, e nós temos por quadrado, P igual a U ao quadrado sobre R, tá? Nós temos essas duas expressões aqui. Qual que é mais interessante da gente usar? Eu já vou te dizer que a gente vai usar essa daqui. Por quê? Porque os dois chuveiros, nós temos a DDP deles, 127 e 220. Ah, mas é a corrente elétrica eu não tenho? Não. Você tem a corrente elétrica máxima que está lá no disjuntor. Aqui, ó, 50 e 30 amperes. Mas ela é a máxima. Quando que nós vamos chegar perto dela? Nós vamos chegar a passar ela? Não. Nós vamos chegar perto dela quando o nosso chuveiro estiver trabalhando na potência máxima, que não é o caso, tá? Então a gente não pode usar essas correntes elétricas aqui. Não pode, tá bom? O que sobrou para nós então? As DDPs. Show de bola. As DDPs a gente pode usar. Então nós vamos usar essa fórmula aqui, ó. Vamos jogar lá então. Nós vamos ter aqui PA vai ser igual a UA ao quadrado sobre RA e PB vai ser igual a UB ao quadrado sobre RB. Belezinha? Muito bem. Como a gente quer essa razão aqui, ó, RA sobre RB, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse RA que está aqui, vou passar para lá multiplicando e esse cara eu vou descer, certo? Então eu vou ter U ao quadrado sobre UB ao quadrado igual a RA sobre RB, certo? Vou girar essa expressão para ficar mais visual para nós. Olha que girada fantástica, né? A bendita tecnologia que facilita a vida do professor. E aí a gente pode substituir. Olha que interessante, aqui tem uma propriedade de potenciação, é o professor Gustavo que gosta bastante da matemática, né? Que como eu tenho o numerador e o denominador elevados ao quadrado, eu posso botar um parênteses e botar esse quadrado para fora. Olha que bonito. Eu posso fazer isso. Então eu vou ter RA sobre RB, UA sobre UB ao quadrado. Olha que bonito. Chegamos então nessa pequena expressão. Nós sabemos a DDP de cada um dos chuveiros? Sabemos, ó. Do chuveiro A, 127, do chuveiro B é 220. Então vamos substituir aqui, ó. Nós vamos ter, abre parênteses, 127 dividido por 220 ao quadrado. Professor, e agora? Como é que eu faço essa conta? Agora a casa caiu para mim, né? Aí vem a dica do milhão. Aí vem a dica do milhão. Ó, a razão 127 sobre 220, vou até jogar aqui para cima um pouquinho, ó, ela é exatamente igual a 1 sobre raiz de 3. É isso, tá? Ou seja, se o exercício
chegar nessa situação aqui, de 127 sobre 220, lembra, 1 sobre raiz de 3. 220 sobre 127, raiz de 3. Tá? É isso. Então, lembre-se disso. Isso aqui é importantíssimo. O Enem adora exercício com chuveiro. Ele ama exercício com chuveiro, tá? Então, você tem que saber essa relação para você resolver com maior facilidade. Por quê? Porque agora eu vou ter o seguinte, ó, RA sobre RB vai ser igual a 1 raiz de 3. Deixa eu fazer uma raiz bonitinha, né? 1 sobre raiz de 3 ao quadrado. Distribuo esse quadrado, eu vou ter 1 ao quadrado sobre a raiz de 3 ao quadrado. Bom, o que acontece com a raiz e com esse quadrado embaixo? Tchau, né? 1 ao quadrado é 1. Nós vamos ter 1 dividido por 3. 1 dividido por 3 dá quanto? Acertou. 0,33 e vai ao infinito e além, né? É isso. Só que o que ele fala no exercício? O que ele fala no exercício? Rapaz do céu, mas esse 3 aqui ficou feio demais. Vamos fazer de novo? Que é isso? Vamos caprichar. Aí, olha lá. Olha o que ele fala no enunciado. É mais próximo de. Não é exato. Tá? E mais próximo de, nós vamos chegar em quem? Letra A, 0,3. Olha que beleza. Então, a sacada aqui é o seguinte. Igualou as potências. Qual fórmula que eu vou usar? Aí você tem que raciocinar, tem que pensar. O que o exercício está me falando? Porque o exercício está te dizendo o que é para você usar. É só você pensar um pouquinho. Aí você vai, raciocina e fala, poxa, eu tenho essas duas formas que relacionam potência com resistência. Acho que esse caminho aqui é mais interessante. Vai para o caminho da DDP. Lembra que 127 por 220 é 1 sobre raiz de 3. E tchau. Olha que fácil que fica, né? Agora, imagina se você fosse fazer essa divisão aqui. Ou imagina se você não prestasse atenção nesse aspecto, mesma potência, né? Como que você ia resolver essa questão? Não sei. Aí você ia tomar um choque. Aí você ia tomar um choque e não ia ser nem um choque elétrico, né? Ia ser um choque de errar uma questão que é simples, desde que você entenda os fundamentos básicos, tá? E aí sua vaga de medicina vai para onde? Vai cada vez para mais longe de você. A gente não quer isso. A gente quer que você seja aprovado numa das 33 mais do Enem. Você vai ser aprovado em medicina. Então, conheça esses fundamentos, anote eles. Tome nota, tá? Sem moleza. O café ficou gelado por causa do ar-condicionado, então eu vou ter que tomar um gole de água para tirar o gosto maravilhoso de café gelado da boca. Show? Então, vimos aqui a potência elétrica certa para você não tomar um choque no chuveiro. Tá aí, né? Agora vamos lá. Vamos lá para você, quando já estiver lá exercendo a sua profissão de medicina, né? Indo pro consultório, pro hospital com o seu Tesla, a hora que você for recarregar ele, tome um certo cuidado. É isso que a gente vai falar aqui, tá bom? Então vamos para a leitura dessa questão. Carros elétricos estão cada vez mais baratos, no entanto, os órgãos governamentais da indústria se preocupam com o tempo de recarga das baterias, que é muito mais lento quando comparado ao tempo gasto para encher o tanque de combustível. Esse é um problema, né? Portanto, os usuários de transporte individual precisam se conscientizar dos ganhos ambientais dessa mudança e planejar com antecedência seus percursos, pensando em pausas necessárias para recargas. Após realizar um percurso de 110 km, o motorista pretende recargar as baterias do seu carro elétrico, que tem um desempenho médio de 5 km por kWh, usando o carregador ideal que opera uma tensão de 220 volts e é percorrido por uma corrente de 20 amperes. Pergunta: quantas horas são necessárias para recarregar a energia utilizada nesse percurso? Muito bem. É um exercício complexo? Não. Mas o que o Enem gosta de fazer? Criar associações. Eu andei esse tanto aqui, meu carregador tem essa potência. Quanto tempo eu vou levar para recarregar? Percebe como o Enem faz? E ele faz isso bastante, tá bom? Então a gente tem que ficar atento, certo? Você precisa ficar atento a esses detalhes. Fizemos a leitura transversal, vimos o que ele está perguntando. Olhamos aqui, quantas horas, olha o tempo que ele está perguntando. Perguntando em horas, né? Olha as medidas que nós temos aqui no enunciado. Tá? 0,005 horas para recarregar? Acho difícil. Ele mesmo disse no enunciado que demora para recarregar. Então acho difícil A e B serem respostas possíveis. Mas pode ser que sim? Pode. É para isso que a gente tem que calcular. 8 horas? Nossa, se levar 8 horas para o cara andar 100 km, não compensa, né? Pensa aí. Uma cidade a 100 km da tua casa. Eu vou andar 100 km, vou precisar de 8 horas para recarregar? Sei lá. É estranho. Então olha como a gente já está eliminando algumas possibilidades. Mas é física, é exatas. O que a gente faz nas exatas? Calcula o trem. Então vamos lá. Vamos anotar as informações que ele nos dá, vamos destacá-las aqui. Ele realizou um percurso de 100 km, certo? Ele vai usar, ou melhor, as baterias do seu carro, como está dizendo aqui, as baterias, elas têm um desempenho de 5 km por kWh, tudo bem? Aqui já dá para a gente fazer alguma continha, não dá não? Porque veja só,
Nós temos aqui o desempenho de 5 km por kWh, ou seja, a cada quilowatt-hora que a bateria consome, ela faz o carro andar 5 km. Se eu percorri 110 km, olha aí, o que dá para a gente fazer aqui? Uma regrinha de 3, né? Básica, né? Para a gente encontrar quantos kWh foram consumidos, olha só. Então, vamos fazer essa continha já? Eu já identifiquei isso daí, eu não vou perder tempo, eu já vou resolver isso aqui. Me parece útil. Então, ó, ele gasta 1 kWh para percorrer 5 km. Quantos kWh serão consumidos para percorrer 110 km? Regrinha de 3 básica, né? Então, nós vamos ter aqui que x é igual a 110 dividido por 5. Nós vamos ter, então, bom, 2 vezes 5, 10, 22? 22 kWh. Acertei, produção? É bom conferir, né? Porque vai aqui, né? Acertei. Isso daí, 22 kWh. Então, a nossa bateria consumiu 22 kWh nesse percurso de 110 km. Precisamos agora fazer o quê? Pegar o nosso carregador e ver quanto tempo vai levar para ele produzir essa carga de 22 kWh aqui, né? Produzir entre aspas, né? Não vamos esquecer das leis da termodinâmica. Muito bem. Bom, então vamos lá. O nosso carregador é ideal, ou seja, não temos perdas, né? E ele opera a uma tensão de 220 volts, percorrido por uma corrente de 20 amperes. Tá, eu quero saber o tempo. Olha lá, ele quer saber tempo e ele tem energia, 22 kWh. Qual a equação que relaciona esses dois? Isso tem que vir na sua cabeça. A equação que relaciona esses dois é a equação da energia elétrica. Energia é igual a potência vezes tempo, certo? Quem eu quero encontrar é o tempo, pô. Então eu vou isolar ele. Ó. Tempo é igual a energia por potência, tudo bem? Nós sabemos a energia? Sim, 22 kWh. Sabemos a potência? Não. Entretanto, a questão deu DDP e corrente. Qual fórmula que relaciona DDP, corrente e potência? Pio. Acertou. Hoje você está mandando muito bem nas respostas, hein? Hoje você está muito bem nas respostas. Vamos lá, então. Eu preciso achar o P. Eu tenho corrente e eu tenho DDP. Meu P vai ser igual corrente 20 amperes e a DDP 220 volts. Olha como a gente desenvolve o raciocínio. Esse raciocínio que você tem que ter no Enem, em exercício de eletricidade, eu diria no exercício de física no geral, para você não tomar um choque e acabar perdendo a sua vaga em medicina, tá? Você tem que estar atento a esses pontos. Bom, como a gente faz essa multiplicação aqui? 2 vezes 22 dá 44. Sobrou 2 zeros na brincadeira, né? Fiz certo? Parece que sim, tá certinho. Isso aqui tá como em watts. Aí a nossa energia, qual é a dimensão dela? Quilowatt-hora. E a nossa potência? Tá em watts. Eu posso trabalhar em watts aqui para fazer esse trabalho, fazer essa divisão e encontrar o tempo? Negativo, não pode. Nós vamos precisar, então, passar essa potência aqui, ó, que está em watts, para quilowatts. Tem que aparecer um prefixo de unidade de medida, o quilo aqui. Como que a gente faz isso? Aí você tem que saber o prefixo. Quilo é igual a 10 elevado ao cubo, né? 10 ao cubo aí, 10 elevado a 3, tá bom? Para eu encontrar esse cara, eu vou manipular a vírgula ali na potência. Eu vou andar com a vírgula 1, 2, 3 casas para a esquerda, porque a esquerda aumenta no expoente. É o Esaú e o Didi, os meus amigos Esaú e Didi, ó. Direita diminui no expoente e esquerda aumenta no expoente, certo? Então, quando você anda com a vírgula para a esquerda, você aumenta no expoente. Quando você anda com a vírgula para a direita, você subtrai do expoente, certo? Esaú e Didi. Andei 3 casas para a esquerda, então eu vou ter 4,4, copia o 10. Eu não tinha número nenhum na potência, agora eu vou somar 3, né? Andei 3 casas para a esquerda, exal, a esquerda aumenta. Se eu não tinha nada e somei 3, agora eu tenho 3, tá lá, ó. Opa, quem que é 10 a terceira é o quilo. Ó que bonito. Então, P vai ser igual a 4,4 quilowatts. Transformamos a potência para quilowatt e encontramos ela. Olha que beleza. Agora a gente vem finalmente para a equação da energia. Põe lá. Qual energia a gente tem? 22 kWh. Aqui potência? A 4,4 kW. Maravilhoso. Percebe que eu tenho quilowatt em cima e embaixo? Tchau, quilowatt. Um abraço para você, quilowatt. Adeus. O que sobrou para nós? 22 dividido por 4,4. Ou 220 dividido por 44. Bom, 4 vezes 5, 20. Vai dar 5. 5, qual a unidade de medida que sobrou aqui, ó? Horas. 5 horas. Portanto, encontramos a resposta. Olha que beleza. Ele vai precisar de 5 horas para andar 100 km.
Letra D. Veja quantos aspectos essenciais nós discutimos aqui nessa questão, que é uma questão recente do Enem. Tá? Você evitar choque ao recarregar o seu Tesla, você precisa conhecer esses pequenos aspectos. Saber manipular vírgula, conhecer os prefixos de unidade de medida, estabelecer as relações que ele pede, olha as informações que o exercício está te dando e tenta lembrar das fórmulas que relacionam as informações que o exercício está te dando. É assim que você é aprovado em medicina, numa das 33 mais do Enem. É assim, não tem outro jeito. Física, você precisa mandar bem e esses são os caminhos, tá? Por último, né, o último ponto aqui da nossa discussão de hoje é como pôr fogo no circuito elétrico inteiro. Então vamos supor que você quer pôr fogo em tudo. Então, agora eu vou pôr fogo em tudo. De alegria. Você vai comemorar soltando fogos de artifício elétricos. Como que você vai fazer isso? Bom, é só você dimensionar o fusível errado ou o disjuntor errado. Também pode acontecer, tá? E aí você põe fogo em tudo. Vamos então dar uma olhada aqui nessa questão do Enem, uma questão que envolve associação de resistores, que é um assunto também bastante frequente na prova e algo que você não pode errar. Você quer passar em medicina? Você não pode errar esse tipo de questão, tá bom? Um bico na água e vamos lá para a gente concluir a live de hoje. Fusível é um dispositivo de proteção contra sobrecorrente em circuitos. Quando a corrente que passa por esse componente elétrico é maior que sua máxima corrente nominal, o fusível queima. Dessa forma, evita que a corrente elevada danifique os aparelhos do circuito ou coloque fogo em tudo. Suponha que o circuito elétrico mostrado seja alimentado por uma fonte de tensão U e que o fusível suporte uma corrente nominal de 500 mA. Muito bem, então nós temos um fusível que suporta 500 mA. Onde está esse cara? Esse cara está aqui. Ó. Já podemos olhar para o circuito e anotar nele, fazer uma nota aqui. Ó. Qual nota? Ó, por esse caminho aqui do meu circuito, eu posso passar no máximo 500 mA. Muito bem, vou jogar isso aqui um pouquinho para cima. Show. Qual é o valor máximo da tensão U para que o fusível não queime? Muito bem, qual tem que ser o máximo da DDP aqui, ó, da nossa bateria, ou a nossa fonte de tensão do nosso circuito, para que o nosso fusível não queime. Show de bola. Basicamente o que você tem que fazer é, respeitando essa corrente de 500 mA, que é a máxima que o fusível suporta, qual que tem que ser a DDP aqui? É isso que ele está perguntando, tá? Se olha para uma questão dessa, sente medo, não sinta, tá bom? E aqui o que você vai fazer para resolver esse tipo de exercício é aplicar a regra da cebola, tá? A cebola do Outback, ela não tem várias camadas, aquela cebola bonita, e Outback paga mais. Então, o que você vai fazer? Você vai camada por camada no teu circuito, reorganizando ele. Porque esse circuito do jeito que está aqui tende a te confundir. Quem está em série, quem está em paralelo e eu sei lá. Então a gente vai reorganizar na horizontal para a gente poder ver esses pontos. Vamos lá então, regra da cebola. Como é que funciona a regra da cebola, professor? Eu vou camada a camada do meu circuito. Vou caminhando camada a camada e vou reorganizando conforme eu percorro essas camadas entre nós. Quais são nós? Nós são os pontos do nosso circuito onde eu tenho 3 conexões ou mais, tá bom? Então, olhando aqui para o nosso circuito, ó, aqui eu tenho um nó. Por quê? Porque eu tenho 4 conexões. 1, 2, 3, 4. Então, eu tenho um nó. Vou dar um nome para esse nó. Eu vou chamar de nó A. Aqui eu tenho nó? Tenho nó também, ó. Eu vou chamar de B. Aqui eu tenho nó? Também tenho nó. Vou chamar de C. Aqui eu tenho nó? Tenho também. Vou chamar de D. Certo? Tenho mais algum nó? Ah, professor, aqui não é nó? Não é nó. Aqui é só um vértice do circuito. Você pegou o fio e dobrou. Só, não é nó, tá bom? Ah, aqui eu tenho nó? Também não. Aqui também não. Bom, acho que é isso. Esses são os nós, então, do nosso circuito. O que a gente vai fazer agora? A gente vai percorrer todas as camadas do nosso circuito entre os dois nós extremos. Quais são os nós extremos? Aqueles que estão conectados na nossa bateria, entre os nós A e C, certo? Então vamos lá. Eu tenho aqui, portanto, o nó A e eu vou percorrer todas as camadas que vão do A até o C, os dois nós extremos, beleza? Primeira camada que eu vou percorrer vai ser essa daqui, ó. Percebe que eu fui do A até o C, tudo bem? Eu não parei ali no B. Então, primeira camada que eu vou percorrer é essa daí. Vamos lá, então do A eu tenho um resistor de 60 ohms e esse resistor vai me levar até um nó B, ó. Já vou anotar esse nó B aqui, tudo bem? 60 ohms e de B eu chego em C com mais um resistor de 60 ohms. Vamos anotar aqui o nosso nozinho C. Muito bem. Chegamos no C, percorremos a primeira camada. Vamos para a próxima camada. Ó, a próxima camada, eu vou do B até o C por aqui, né? Uma vez que eu já percorri o único caminho do A até o B, eu não vou colocar de novo outro resistor aqui.
Esse eu já usei. O caminho que eu já passei morreu, tá bom? Então agora eu vou do B até o C. Eu tenho aqui mais um resistor de, agora 30 ohms, ó, que vai do B até o C. 30 ohms. Show de bola. O que mais que eu tenho agora? Percorri ali essa camada, já foi. Agora eu tenho mais uma camada saindo do A, indo até o D e do D chegando no C. Eu vou colocar essa camada aqui, ó. Então, saindo do A, tem um resistor de 60 ohms que vai até o D. Então aqui eu tenho um resistor de 60 e do D eu tenho um resistor de 40 que vai até o C. Meu amigo, fazer linha para cima é duro, hein? 40 ohms. Olha aí que beleza. Muito bem. Cheguei no C? Cheguei. Percorri tudo? Percorri. 60, 40, tá ali o D. Agora chegou o trecho que está o nosso fusível. Ó, do A até o D eu tenho mais um resistor. Então, do A até o D, eu tenho mais um resistor aqui, 120 ohms. Aqui, ó, 120. Por isso que é bom você ir riscando por onde você está caminhando, tá bom? Para você não errar. 120 ohms, muito bem. E insere com ele, tem o nosso fusível aqui, ó. Vamos colocar o nosso fusível bonitinho aqui. O símbolo do fusível é uma linha desse jeito, tá bom? O que que nós sabemos? Que nesse fusível, a corrente elétrica que vai passar é de 500 mA. 500 mA. Ah, cara, vamos trabalhar esse 500 mA já, ó. A corrente elétrica é igual a 500 mA a mili. Se você se lembrar, mili é 10 a menos 3, olha aí, novamente, a importância de saber os prefixos de unidade de medida, né? É 10 a menos 3 ampere. E se eu andar com a vírgula 1, 2, 3 casas para esquerda, esquerda aumenta no expoente, então eu vou ter 0,5 vezes 10 a menos 3, eu não andei para a esquerda, vou aumentar 3 aqui, ó. Então eu andei 3 casas para a esquerda, eu vou somar 3 lá no expoente, certo? Menos 3 mais 3 dá 0, 10 elevado a 0 é 1, ou seja, eu posso colocar aqui que a corrente elétrica que passa no meu fusível é igual a 0,5 amperes. Então, com esse conhecimento em mãos, eu já vou vir aqui, ó, e já vou anotar aqui, 0,5 amperes. Então, a corrente que passa aqui é de meio ampere. Muito bem. O que que ele quer saber no nosso exercício? Ele quer saber a corrente sem a prefixo de unidade de medida? Não. Ele quer saber se ele botar uma bateria aqui, ó, se ele botar uma bateria aqui, qual que tem que ser essa DDP para que o nosso fusível não queime? É isso que ele quer saber no exercício, tá bom? Não tem segredo. Então a gente precisa saber que DDP é essa, tá bom? Como a gente faz para saber isso? Ora, primeira lei de Ohm. Você vai ter que aplicar a primeira lei de Ohm e não tem jeito. A boa notícia é que a gente conhece aqui a resistência e conhece a corrente elétrica que está passando por ela. Olha aí, a gente conhece. Como a gente conhece, se você aplicar aqui a primeira lei de Ohm, U é igual a R vezes I, né? Você já consegue determinar qual que é a resistência nesse cara, qual que é a DDP desse cara de 120 ohms aqui. E a DDP nesse cara aqui vai ser quanto? 120 vezes 0,5 amperes. Ou seja, a DDP no nosso resistor de 120 vai ser igual a 60 volts. Maravilha, ó, 60 volts. Significa que nesse cara aqui nós temos uma DDP de 60 volts. Como ele está em paralelo com o resistor de cima, olha lá, a DDP nesse cara de cima também é 60 volts. Lembra? Em paralelo a DDP é a mesma. Se a gente sabe a DDP no cara ali em cima, a gente consegue calcular, aplicando a primeira lei de Ohm também, qual é a corrente elétrica que passa aqui em cima. Então vamos lá, vamos determinar qual é a corrente elétrica que passa aqui nessa parte de cima, certo? Pega a primeira lei de Ohm, aplica a primeira lei de Ohm. I é igual a U sobre R. A DDP naquele resistor de 60 é 60 e a resistência é 60. Logo, tu tem uma corrente de 1 ampere aqui em cima, ó. A gente pode anotar ela aqui, 1 ampere. Show? Aí, se você lembrar das leis de Kirchhoff, né? Não sei se você vai se lembrar da primeira e da segunda lei de Kirchhoff, mas a primeira lei de Kirchhoff, a soma das correntes que chegam em um nó é igual à soma das correntes que deixam esse nó. Logo, se eu tenho duas correntes chegando, meio ampere e 1 ampere, eu posso somar as duas e eu vou ter aqui uma corrente de 1,5 ampere aqui nesse ponto, certo? Achamos uma corrente de 1,5 ampere nesse resistor de 40 ohms. Ora, se a gente sabe qual que é a corrente nesse resistor de 40 ohms, a gente pode fazer o quê? Calcular a DDP sobre ele. Calcular a DDP no resistor de 40 ohms. E se a gente souber qual que é a DDP nele, é só a gente somar a DDP desse cara com a DDP desses caras, porque esse paralelo está em série com esse cara de 40. Aí é a DDP que se divide, ou seja, eu posso somar as duas DDPs e acabou a questão. Olha a importância de você saber os fundamentos básicos da associação de resistores, tá? Isso que vai fazer você ter sucesso no Enem
conquistar a sua vaga em medicina e olha só, não tomar um choque quando olhar o gabarito e ver que você acabou errando um exercício que você precisaria acertar. Tá bom? Beleza, vamos então calcular a DDP no de 40. Vou jogar aqui embaixo. Ó. A DDP no resistor de 40 ohms vai ser igual a R vezes I. Teremos então 40 vezes 1,5. 40 vezes 1,5, mesma coisa aqui, 40 mais a metade do 40, que é 20. Vai dar 60 volts. Olha que maravilha. Nós temos 60 volts desse lado e temos 60 volts desse lado. Como eles estão em série, a DDP total da nossa bateria vai ser de, soma os dois, 120 volts. Vou botar aqui de um rosa bem bonito. Essa é a DDP máxima que pode ter nossa bateria para que o fusível ali não queime, ou seja, para que nesse resistor de 120 ohms passe uma corrente no máximo de 0,5 ampere, tá bom? É isso. Mas professor, esse monte de coisa aqui em cima, o que que eu faço? Nada, não precisa fazer nada. Por quê? Porque a gente foi analisando aquela parte de baixo. Se você olhar bem, essa parte aqui de baixo está em paralelo com essa parte de cima. Logo, a DDP total dessa parte de cima também é 120 volts. No fringir dos ovos, nós temos então letra D de Deus abençoe. Aí, 120 volts, fechou? Então aqui, fundamentos básicos para você não acabar caindo do cavalo com questões de circuitos que você precisa acertar para alcançar a sua aprovação em medicina numa das 33 mais do Enem, certo? Então tá aí os 3 tópicos que a gente abordou, gostaria, né, que eu gostaria de abordar contigo, importantes para que você conquiste a sua vaga em medicina pelo Enem, certo? Aí vem a pergunta, e aí no último Enem, você tomou choque ou não? Então, coloca para mim aqui nos comentários dessa aula se no último Enem você acabou tomando um choque ou se você foi um bom eletricista e evitou esse susto aí, tá bom? Coloca aqui para mim nos comentários se você tomou choque ou não. E mais importante, tomei choque no último Enem, professor, mas nesse eu não vou tomar. Nesse eu vou ser aprovado em medicina e vou aí conquistar, né, a vaga que eu sonho, ser o profissional que eu sonho ser, ajudar as pessoas nessa profissão que é tão bela e tão importante para a sociedade. Beleza? Muito bem. E é claro, não se esqueça, se inscreva no nosso workshop que vai rolar no dia 9 de fevereiro, às 20 horas, uma quinta-feira. Põe aí na agenda, põe no seu calendário, tá? Não se esqueça de se inscrever. Entre lá, coloque aqui o seu nome, seu e-mail, clique em garantir minha vaga e depois acesse o grupo do WhatsApp, tá? Lembrando, sua inscrição só vai estar concluída quando você acessar o grupo, que é por lá que a gente vai mandar todas as informações para você participar desse evento exclusivo que vai te ajudar a ser aprovado em medicina numa das 33 mais do Enem. Beleza? Então, esse era o recado de hoje, era essa nossa conversa. Eu agradeço a sua presença até aqui. Não esqueça de curtir o nosso vídeo, não esqueça de compartilhar para as pessoas. Se esse material te ajudou, compartilhe com as pessoas que também estão nessa batalha. A ideia não é olhar o próximo como concorrente, mas alguém que pode ser um médico ou uma médica que vai ajudar as pessoas e servir a sociedade tão bem quanto você vai fazer, já que você tem paixão por essa área. Então, ajude também os seus amigos, compartilhe, curta, se inscreva no nosso canal e eu te vejo em breve para mais algumas lives e você vai conquistar a sua vaga em medicina numa das 33 mais desejadas do Enem. Um abração e te vejo na próxima.